Meu nome é Pietro, tenho 42 anos e trabalho em um escritório de uma empresa de equipamentos médicos. Do ponto de vista de um estranho, minha vida pode parecer monótona, mas é bastante gratificante porque gasto muito tempo e dinheiro no meu hobby. Meu hobby é viajar. Sempre amei fazer viagens solo espontâneas sempre que tinha folga. Viajei por todos os Estados Unidos, nunca me cansando disso. As fontes termais do Alasca, os verões verdejantes de Oregon, as cibeles folhas de outono em Nova Inglaterra, aproveitando as fontes termais enquanto observo a neve no Colorado. Frequentei meus lugares turísticos favoritos e me tornei uma cara conhecida em muitos hotéis. Agir sozinho se tornou um hábito para mim e ficar com outras pessoas me cansa. Por isso, apesar de ter trabalhado na mesma empresa por muitos anos desde que me formei, permaneci solteiro. Mas aos 40 anos, um ponto de virada aconteceu. Enquanto desfrutava de uma tranquila viagem solo a Charleston, conheci Susan. Ficamos no mesmo hotel e, assim como eu, ela era bem familiarizada com a dona da casa. Na recepção, com sua vista cibelemente cuidada do jardim, nós dois estávamos olhando para as mesmas folhas de outono quando uma libélula vermelha voou na minha direção e instintivamente ergui o dedo quando ela pousou. Susan olhou para mim e sorriu. Devolvi o sorriso e disse oi. É uma vista cibele, não é? Todo outono tenho vontade de ficar neste hotel. Eu também. Então, devemos ter cruzado nossos caminhos antes sem perceber. Nos demos bem enquanto conversávamos. Lembro vividamente de Susan sorrindo com o belo jardim ao fundo. Susan frequentou uma universidade na cidade, mas depois de se formar, voltou para sua cidade natal em Montana. Trabalhava em um escritório de imobiliária lá. Ela era extrovertida e me senti relaxado conversando com ela, algo incomum para alguém que eu acabará de conhecer. Para alguém como eu, que passou muito tempo sozinho, não precisar estar sempre alerta era importante. Trocamos informações de contato e, depois da viagem, mantivemos contato por chamadas e videochamadas, aprofundando nossa amizade. Susan me fez considerar seriamente o casamento pela primeira vez. Ela tinha 33 anos na época e, como eu, ficou séria rapidamente sobre o casamento depois de me conhecer na virada do ano. Eu propus para Susan e ela concordou, mas com uma condição. Não sou mais jovem e, se quisermos ter filhos, as coisas podem ficar apressadas. Estou bem se acontecer naturalmente, mas não quero passar por tratamentos de fertilidade. Eu não era particularmente fã de crianças e entendia como tratamentos de fertilidade poderiam afetar uma mulher. Decidimos não nos estressar com a questão de ter filhos e, em vez disso, aproveitar nosso hobby de viajar. No nosso casamento, os pais de Susan e sua irmã Cibele, de Montana, nos parabenizaram. Pietro, cuide bem da Susan. Estávamos preocupados que ela nunca se estabelecesse por causa de todas as suas viagens, mas agora finalmente podemos relaxar. Senhor e senhora Smith, posso não ser muito, mas prometo trabalhar duro para fazer a Susan feliz, respondi. E assim, Susan e eu começamos nossa vida casada na cidade. Para nossa lua de mel, escolhemos o Havaí, já que ambos amamos viagens domésticas. Relaxamos lá por cerca de 2 semanas antes de voltarmos à vida na cidade e começarmos nossa vida de casados. Desde então, a cada 3 meses, eu tirava folga do trabalho para que pudéssemos desfrutar das diversas paisagens dos Estados Unidos. Acho que esses foram os dias mais pacíficos e felizes da minha vida. Não direi que sempre vivi sozinho, mas na maior parte do tempo tomei decisões e agi por conta própria. No entanto, agora tudo era um ato a dois e eu comecei a consultar antes de tomar qualquer decisão. A vida se tornou mais relaxada e agradável para mim a cada dia, mas e a Susan? Por cerca de 1 ano após o nosso casamento, Susan ficou em casa, mas gradualmente expressou o desejo de trabalhar fora. Poderíamos nos virar com o meu salário sozinho se não exagerássemos nos gastos, mas parecia que Susan não estava completamente satisfeita. Uma noite, depois que voltei do trabalho, Susan sugeriu: tem uma boutique por perto procurando um atendente meio período. Fui para uma entrevista e eles disseram que posso começar amanhã.
Fiquei um pouco incomodado por ela ter ido a uma entrevista sem discutir comigo primeiro, mas parecia que ficar em casa o dia todo estava quase sendo doloroso para Susan, que sempre esteve trabalhando. Claro, podemos nos virar apenas com o seu salário, mas quero ter meu próprio dinheiro para gastar. Todo mundo na cidade é tão estiloso e eu me sinto desatualizada em comparação. Nunca achei que você estivesse desatualizada, tendo vivido na cidade. Não está pensando demais nisso? Para mim, você se encaixa perfeitamente na vida da cidade. Que gentil da sua parte dizer isso, mas você está sendo tendencioso. Quero ter bolsas de designer e comprar produtos de alta qualidade para cuidados com a pele. Você sabe que está tudo bem, certo? Respondi. Eu estava realmente dividido. Bolsas de designer e cosméticos caros pareciam um desperdício para mim, mas provavelmente porque sou um homem e não me interesso por moda. Tudo bem, só não negligencie o trabalho doméstico, ok? Chegar em casa cansado do trabalho e encontrar a sala cheia de roupa para lavar é a última coisa que eu quero. Susan fez um bico. Percebi desde que nos casamos que você é meio dominador, Pietro. Vou fazer o possível para evitar essa situação, respondi. E assim, Susan começou a trabalhar meio período. A boutique em que trabalhava ficava numa localização privilegiada, no segundo andar de um prédio perto da estação. A loja estava repleta de marcas de alto padrão cuidadosamente selecionadas pelo gerente, John. Eu estava preocupado. Rodeada por todas essas marcas deslumbrantes, Susan não resistiria à tentação de gastar seus ganhos nessas marcas de alto padrão, deixando pouco para economizar. Mas era o desejo dela, então eu me resignei a isso. O que mais temia era a mudança em Susan e, como temia, Susan mudou. Depois que começou a trabalhar, ela se tornou mais extravagante. Quanto ela ganhava por mês, ela não me dizia. Nosso quarto começou a transbordar com as bolsas de marca dos seus sonhos e cosméticos de luxo. Mas tais mudanças não eram um grande problema. Eventualmente, Susan começou a não gostar de viajar comigo. Mesmo se eu tirasse folga, ela me dizia para fazer viagem sozinho por causa do trabalho dela. E quando ela encontrava tempo para viajar, era sempre quando eu estava ocupado no trabalho. Sua companheira de viagem era frequentemente uma colega do trabalho dela, a Ashley. Ashley estava com 36 anos, uma mulher aproveitando sua vida de solteira, segundo Susan. Ashley gastava a maior parte de seus ganhos em marcas de luxo e não tinha economias. Susan dizia que estava mostrando a ela as alegrias das viagens. Ashley tinha um vício em compras, mas estou ensinando a ela que o dinheiro deve ser gasto em experiências, não apenas em coisas, para viajar, Susan disse. Falei com Ashley apenas uma vez e tive a impressão de que ela levava uma vida bastante efêmera. Ela não falava muito e parecia ter poucos amigos. Tornar-se amiga de uma mulher assim e ensiná-la sobre um mundo feminino que ela não conhece pode ser um pouco como ser voluntário, suponho. Meio ano depois, Susan tinha planos de fazer uma viagem ao spa com Ashley. Susan deveria sair por volta do meio-dia, mas estava demorando para se levantar. Terminei de me preparar para o trabalho e saí com um saco de lixo. Emily, uma dona de casa do bairro, já estava lá e me viu. Oi Pietro, cumprimentou ela. Depois de alguma conversa fiada, Emily começou a compartilhar uma notícia surpreendente. Susan adora viajar, mas você deveria ficar de olho nela. Não entendi e perguntei o que ela queria dizer. O que quer dizer? É verdade que não viajamos juntos ultimamente, eu disse. Então Emily baixou a voz e revelou uma história chocante. Na verdade, vi Susan viajando com o chefe dela quando estava em uma viagem ao spa com minhas amigas. Pensando bem, sempre que Susan viajava ultimamente, a boutique dela também estava fechada. Pensei que fosse porque ambas as atendentes estavam ausentes, mas nunca imaginei que ela pudesse estar tendo um caso. Uma onda de raiva começou a surgir dentro de mim. Eu precisava descobrir a verdade. Me afastei da área de coleta de lixo e liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Não estava com vontade de trabalhar depois da ligação. Voltei para casa e o telefone fixo estava tocando. Entrei apressado e peguei o telefone. Era minha mãe soluçando.
Seu pai, ele desmaiou de repente e foi levado para o hospital, mas já era tarde demais. Senti como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Segundo minha mãe, meu pai desmaiou a caminho do banheiro de manhã cedo. Infelizmente, ela ainda estava dormindo e só encontrou meu pai desmaiado no corredor quando se levantou. O atraso em encontrá-lo foi o motivo de ele falecer no hospital. Se eu tivesse percebido mais cedo. Pietro, por favor, venha para casa imediatamente. Claro, por acaso tirei o dia de folga, então vou me arrumar e ir com Susan. Tom disse que viria imediatamente, disse minha mãe. Meu irmão Tom e sua esposa moram um pouco longe da casa dos meus pais, então ele provavelmente chegaria antes de mim. Eu precisava me apressar. Queria confortar minha mãe, que estava chocada com a morte de meu pai. Desliguei e fui acordar Susan. Minha mente estava em turbilhão com um uso repentino, e eu não estava certo do que era o certo a fazer. Deveria confrontar Susan sobre o caso agora, fingindo não saber e ir para casa com ela para confortar minha mãe pelo pai que partiu para o céu? Decidi não confrontar Susan imediatamente sobre o caso. Quando abri a porta para acordar Susan, ela já estava de pé, se arrumando para a viagem. Susan, meu pai faleceu. Minha mãe acabou de me contar pelo telefone. Vou me arrumar agora, então vamos para casa juntos e participar do funeral. Mas a resposta de Susan foi incrível. Por que eu deveria ir? Eu não vou. Por que você não? Ele era seu sogro, como você não vai se despedir pela última vez? Susan bufou, parecendo completamente irritada. Ah, eu odeio isso. Essa obrigação familiar é um saco. O falecido não vai voltar, então a viagem para as termas tem prioridade. De fato, se ela fosse ao funeral, a reserva do hotel precisaria ser cancelada, mas eu não conseguia acreditar que ela não iria ao funeral do sogro ou mudaria seus planos de viagem. Vou visitar o túmulo depois, tudo bem? Estou saindo agora. Susan se arrumou sozinha e partiu para a viagem para as termas. Naquele momento, senti como se realmente estivesse vendo a verdadeira natureza de Susan. Deixei que ela fosse sem confrontá-la sobre a suspeita de infidelidade. Tudo estava se tornando um grande incômodo. Decidi esquecer que Susan era minha esposa e corri para estar com minha mãe. Eu empacotei roupas suficientes para alguns dias em uma pequena bolsa de viagem. Cerca de 2 horas depois que Susan saiu, eu estava prestes a sair quando o telefone fixo tocou. Me perguntando quem poderia ser, atendi o telefone e era da irmã de Susan, Cibele. Pietro, aconteceu algo terrível. Meus pais sofreram um acidente de carro e foram levados para o hospital, mas não consigo entrar em contato com a Susan. Fiquei atordoado por um terrível evento após o outro. Susan acabou de sair para uma viagem. Como estão seus pais? A voz de Cibele tremia com lágrimas pelo telefone. É ruim, eles estavam em uma colisão frontal com outro carro. Estou tão confusa, Pietro, você pode vir aqui o mais rápido possível? O marido de Cibele falecera há 5 anos e agora ela era a única na casa da família, se sentindo perdida sobre o que fazer. Cibele estava abalada. Na verdade, meu pai faleceu há 2 horas, e eu estava prestes a ir para a casa da minha mãe. Cibele disse angustiada. Que tragédia, seu pai também. Vou tentar ligar para Susan novamente. Vou continuar tentando alcançá-la também. Por enquanto, vou pegar um táxi para a casa dos meus pais. Meu irmão está lá, então ele pode cuidar dos preparativos do funeral. Eu irei para sua casa assim que terminar. Meus pêsames, Pietro. Que dia é esse? Tanta desgraça de uma vez. Como Cibele disse, parecia quase amaldiçoado ter tanta desgraça acontecendo de uma vez. Levou cerca de 2 horas de táxi para chegar à casa dos meus pais. Tom e sua esposa já tinham chegado e pareciam aliviados ao me ver. Pietro, que bom que você conseguiu vir. Mamãe está em choque desde que descobriu. Susan não veio com você? Bem, eu, murmurei, sem saber o que dizer, e fui para o quarto onde minha mãe estava. Mamãe, estamos aqui para você.
Deixe os preparativos do funeral conosco, irmãos. Meus pais tinham um relacionamento próximo, então o choque da minha mãe era imenso. Ela ficou ao lado do meu pai, lamentando sua partida. Minha cunhada reclamou que Susan não estava lá. Afinal, era um funeral tradicional e a ajuda feminina era necessária. Tentei evitar que a reputação de Susan piorasse ainda mais. Os pais da Susan também faleceram, então assim que o funeral acabar, eu irei para Montana. Susan deve estar passando por um momento difícil também. Gostaria que ela pudesse estar aqui, mas nas circunstâncias eu entendo. Tom e sua esposa pensavam que Susan estava em Montana para o funeral dos pais dela. Não me aprofundei no assunto e, após me despedir do meu pai no funeral, peguei um trem vestido apropriadamente. Cibele parecia exausta. Pietro, o que a Susan está fazendo? Os próprios pais dela morreram, e onde ela está? Continuamos ligando para o celular dela, mas estava desligado. Tenho muito o que dizer para Susan também, mas por enquanto vamos nos despedir silenciosamente dos seus pais. Conseguimos realizar o funeral em meio ao caos repentino. Quando liguei para o escritório para dizer que estaria de volta na semana seguinte, recebi muitas condolências. Meu chefe disse que eu poderia tirar mais tempo para luto, mas não pude me dar ao luxo disso. Depois que tudo acabou, voltei para casa na segunda-feira de manhã, completamente exausto, e comecei a trocar de roupa. Entrei no quarto para tirar meu casaco quando ouvi a porta da frente se abrir. Susan tinha voltado. Cheguei em casa. A viagem ao spa foi incrível. Ao entrar na sala, lá estava Susan, exausta, deitada no sofá. Ao ver meu rosto, ela deu um sorriso ligeiramente apreensivo. O funeral do seu pai correu bem? Fiquei chocado com as palavras de Susan, mas engoli várias emoções e disse a ela: acabei de voltar do funeral dos seus pais. Seu pai e sua mãe faleceram. Aconteceu apenas 2 horas depois que você saiu de casa. Cibele tentou ligar para você, mas seu celular estava desligado. Eu também não consegui falar com você. Susan tirou freneticamente seu celular da bolsa e o ligou. A essa altura, era inútil, e fiquei pasmo com suas ações. Eu queria aproveitar a escapada da viagem, mas não pode ser verdade que meu pai e minha mãe faleceram. Você deve estar bravo e fazendo uma brincadeira cruel. Se acha que é mentira, ligue para Cibele. Susan ligou às pressas para Cibele, e eu pude ouvir fracamente a voz reprovadora de Cibele no celular. Observando as desculpas apressadas de Susan, percebi como meus sentimentos por ela esfriaram completamente. No trem, eu estava indeciso, mas agora estava decidido. Você deve ter aproveitado sua viagem com o amante. Voltei hoje para fazer minhas malas. Acho que não vou voltar. Voltei para o quarto, empacotei algumas camisas e ternos em uma mala e chamei um táxi para ir para a casa dos meus pais. Susan continuava ligando persistentemente do celular. Pensei em desligar, como ela fez durante a viagem, mas ainda tinha coisas para dizer, então atendi. Sinto muito por sair de casa e deixá-la. Deixe-me ir à casa da sua família agora para prestar meus respeitos. Respondi com um sentimento de distanciamento. Não há necessidade de condolências falsas. Se tem tempo para isso, fique com seu pai e sua mãe. Eles não vão mais te responder. Susan estava em pânico. Por que isso está acontecendo? Eu viajo o tempo todo, mas por que isso tinha que acontecer agora? Talvez seja o karma, um preço alto a pagar. Mas pelo menos para mim, agora você é uma estranha. Divirta-se com o gerente da loja. Com isso, desliguei meu telefone. Minha volta foi um alívio para minha mãe, que se sentia sozinha após perder o marido. Tom era transferido frequentemente, então havia circunstâncias impedindo-o de ficar com nossa mãe. É bom tê-lo de volta. É difícil ficar sozinha nesta casa tão grande. Não se preocupe, mãe. Eu vou trabalhar daqui. Não posso substituir o papai, mas não vou deixar que se sinta insegura. Minha mãe expressou com lágrimas sua gratidão. Estou feliz por ter filhos em momentos de desgraça repentina como esse. Vocês são realmente confiáveis.
É porque você e o pai nos criaram com amor. Agora farei o meu melhor para ajudá-la. Perdi meu pai e percebi sua grandeza. Não tendo filhos, eu não entendia completamente o esforço que ele fez para nos criar. Agora vou me dedicar à mamãe em seu lugar. Algumas horas depois, Susan foi atrás de mim até a casa da nossa família. Ela implorou por perdão pelo interfone. Por favor, reconsidere o divórcio. Vou mudar. Eu a vi na tela do interfone, batendo desesperadamente na porta da frente. Você não deveria deixá-la entrar? Não sei os detalhes, mas Susan deve ter seus motivos, disse minha mãe. Firmemente, disse a ela pelo interfone. Vou enviar os papéis de divórcio depois. Assine-os e seja feliz com o gerente da loja. Contei a minha mãe sobre o caso de Susan e como ela aproveitou uma viagem com seu amante durante o funeral dos pais. Ao ouvir isso, minha mãe ficou chocada e declarou que nunca mais falaria com Susan. Assim, Susan e eu decidimos nos divorciar. Susan concordou com o divórcio rapidamente, achando que poderia se casar com John, mas nem John nem sua esposa planejavam se divorciar, com 2 filhos crescendo. Eles decidiram trabalhar na reconstrução do casamento. Susan pode ter pensado que encontrou o verdadeiro amor com John, em vez de comigo, mas isso foi um grande erro. Talvez, no ambiente extraordinário das nossas viagens, olhássemos um para o outro através de um filtro que tornava tudo especial. Agora que estou mais calmo, fico surpreso com minha tolice por tê-la achado atraente. Cancelamos o contrato do apartamento onde morávamos juntos, então Susan perdeu seu lugar. Mesmo que ela quisesse voltar para sua cidade natal em Montana, sua irmã Cibele nunca a perdoaria. O fato de Susan estar se divertindo enquanto era inacessível durante a passagem de seus pais se espalharia rapidamente em uma cidade pequena. Como ela poderia encarar voltar lá depois de um ato tão vergonhoso? Uma vez que as coisas se acalmaram, Cibele até veio para a casa da minha família para oferecer condolências. Eu realmente aprecio sua ajuda com o funeral, Pietro. Sem você, não poderíamos ter feito um serviço adequado. Eu apenas fiz o que deveria como genro. A propósito, como está a Susan? Depois do que ela fez, você sabe como as notícias se espalham rápido em uma cidade pequena. A empresa onde ela trabalhava antes de te conhecer não está disposta a recontratá-la, então ela está tendo dificuldades. Entendi. Não tenho mais sentimentos por Susan, mas estou curioso para saber como ela está se virando. Ela sempre sonhou com a vida na cidade depois de se casar com você e viver na cidade. Deve ser difícil para ela viver em uma cidade pequena com todos observando, mas colhemos o que plantamos. Ouvi dizer que toda a herança deixada pelos pais foi para Cibele por causa da desgraça que Susan trouxe ao nome da família. Ela teve que assinar documentos renunciando aos seus direitos à herança. Não acho que meus pais tenham perdoado Susan. Talvez tenham ignorado sua ausência no funeral, mas quando penso nos problemas que ela causou a você, tenho certeza de que nossos pais estão chorando no além, Cibele disse. Depois que Susan não pôde mais ter parentes pagando a pensão para ela e não tinha mais para quem recorrer, olhando para trás, talvez os dias em que ela viveu comigo tenham sido os mais felizes de sua vida. Ela pôde viver seu sonho na cidade, gastando livremente seus ganhos e aproveitando suas viagens. Ouvi dizer que agora ela vive em um apartamento modesto, perto da área onde costumávamos viver. Recentemente, encontrei Emily, a vizinha que me informou sobre o caso de Susan, em um shopping. Ela me disse que viu uma Susan mudada, trabalhando dia e noite para pagar o aluguel. Ela está bem magra, estava limpando os banheiros de um prédio. Me senti um pouco culpada por vê-la assim. Estranhamente, não senti pena dela, nem me vi como particularmente insensível. Segui em frente, pensando no próximo capítulo da minha vida. Então, comecei a morar com minha mãe. Ela estava abatida após perder meu pai, mas tem melhorado ultimamente. Ela participa de atividades para idosos no bairro, curtindo yoga e xadrez. Eu também vivo bastante livremente. Recentemente, comecei a gostar de fazer viagens solo novamente, mas estou cauteloso em relação às mulheres que conheço enquanto viajo, considerando o exemplo de Susan. Mesmo que eu encontre uma boa conexão, lembro-me do que me ocorreu. Um dia,
2 anos depois, participei do reencontro da minha escola secundária. Me dei bem com uma colega de classe que acabará de se divorciar do marido. Saímos para beber 2 vezes por semana e estou pensando em convidá-la para um passeio de um dia. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da menina que foi expulsa de casa por sua madrasta quando completou 18 anos, mas a vida lhe reservou uma surpresa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.